Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o amigo Panda e hoje a gente vai retornar às nossas aulas de eletrônica, tendo como prática hoje e objetivo principalmente leitura de circuitos, tá? Por quê? Porque a leitura de circuitos em relação ao plano que eles são desenhados, em relação ao projeto dos desenhos deles, é muito importante a gente saber como é que as forças atuam, para onde a energia vai, como ela é compensada, defasada, e tentar entender como é que as forças de voltagem, tensão, amperagem, corrente funcionam nesses circuitos, né? Lembrando que todo circuito ele vai começar assim, né? Do positivo, e a energia vai dar a volta para tentar retornar para o polo negativo da fonte de energia, se for DC ou corrente contínua, né? Já se for AC, a gente vai ter outras simbologias a serem vistas, né? Lembrando que a gente teve aulas que nós já vimos símbolos de alguns componentes eletrônicos e hoje a gente vai aprender com esses símbolos a fazer a interpretação desses circuitos em si. Ok, pessoal? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui o nosso primeiro circuito a ser interpretado, que é esse aqui, e é um circuito bem simples, né? Como a gente está vendo. Né? Esse circuito basicamente ele é constituído de quatro partes, né? Uma fonte de alimentação, como a gente pode ver aqui onde o mouse está piscando, né? Temos um switch, que é uma chave gangorra, temos aqui uma lâmpada e os cabos que fazem a ligação do circuito, correto? Bom, então para a gente entender melhor, esse aqui, como é o modelo mais simples que existe, vamos fazer uma interpretação rápida desse circuito aqui, né? Primeira coisa que eu tenho aqui, como vocês podem ver, é a fonte de energia, né, como a gente pode ver aqui. E como o polo positivo está aqui, né, desse lado do circuito, que é representado por esse símbolo com uma aresta maior, né, o lado positivo, a gente tem que entender que a corrente ela vai fazer esse caminho aqui no circuito, passando pela lâmpada e retornando aqui ao polo negativo. Lembrando que como tem polo negativo, a gente já sabe que aqui é corrente, né, DC, ou também representado com CC, que é corrente contínua também, tá? Então, esse é um circuito muito simples, né? Apesar dele ele apenas indica o circuito e indica a polaridade, mas não diz a tensão, não diz quantos volts, quantos amperes, né? E tem uma lâmpada aqui, que vai ser o nosso emissor de luz, né? Uma lâmpada aqui que vai emitir luz, e temos um switch, que quando ele for fechado aqui, a energia positiva que vai estar potencializada nesse terminal aqui, ela vai estar potencializada e ela vai passar de uma vez para cá, né? Nesse sentido aqui da potencialização, ela vai passar para cá e pelos fios vai retornar à fonte de alimentação. Então a gente vê que é um circuito bem simples de ser interpretado, né? Porque é apenas uma chave liga e desliga para acender uma lâmpada, para dar continuidade e fechamento no circuito. Bom, então vamos para o nosso próximo circuito a ser interpretado. Esse aqui a gente vai ter até um cálculo para fazer uma certa interpretação nesse circuito aqui, né? Inicialmente, deixa eu explicar para vocês logo que essas bolinhas aqui que estão sendo mostradas aqui, ó, significa pontos de união de fios, tá? Isso a gente vai ver até nos dois últimos projetos das duas últimas leituras que nós vamos fazer aqui. Essas bolinhas significam emendas de fios, são fios que foram emendados ou soldados na placa do circuito, é isso que elas indicam. Aonde você tiver dois fios passando, vou dar um exemplo aqui, tem esse fio aqui, né, e eu tiver um fio passando sobre ele, mas não tiver bolinha na interseção desses fios, provavelmente esses fios não estão em contato com os outros. Mas se for um caso assim, por exemplo, de eu ter um fio aqui e um outro aqui, e eu tiver uma bolinha aqui entre eles, significa que esses fios estão em contato um com os outros, tá? Então é importante você saber isso aí. Então vamos dar prosseguimento agora. Deixa eu limpar aqui. E vamos analisar a primeira coisa. A primeira coisa que a gente sempre tem quando pega um circuito assim de leitura um pouco mais complexo, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, e a mais importante, é aonde está a fonte de energia, que no caso está aqui a fonte de energia. A primeira coisa que a gente tem que localizar isso, é da onde vem a energia, tá? E a segunda coisa que a gente tem que saber é qual é a finalidade final desse circuito, certo? Logo, como aqui é o início, vamos representar com a letra I, né?
já que esse aqui é o início, o final dele seria aqui, seria o LED, a emissão de luz do LED. E aqui vamos colocar como final, né? Que é o fim do circuito, ok? Então, as duas primeiras coisas que a gente tem que localizar é isso. Qual é, aonde está a fonte de energia, seja AC, seja DC, seja corrente contínua, né? E a gente tem que descobrir também qual o objetivo do circuito, para onde a energia vai ser transformada, quem é o componente que vai receber o final de toda a transformação da energia, que no caso aqui é o LED, né? E a gente vê também aqui que nós temos um resistor, bem aqui em cima, ó. Nós temos um resistor aqui, vou colocar o R de resistor. Bom, inicialmente, a primeira coisa que eu tenho que verificar, além de saber essas aqui, o início e o fim, eu tenho que saber qual é a tensão e qual é a corrente que está gerando ou correndo aqui, pelo menos pelo início do circuito. Aqui a gente consegue ver que é 9 volts, né? Mas eu não tenho a amperagem, eu não tenho a corrente, né? A medida de intensidade da corrente, que é a amperagem. Mas vamos supor, geralmente quando o circuito ele é um circuito de DC, né? A gente sabe que é DC por causa desse desenho que tem aqui, ó, né? Por causa desse desenho aqui, ó, a gente já sabe que é DC. E a gente já sabe que nessa aresta aqui, ó, que é um pouco mais comprida, a gente tem o polo que positivo, certo? E aqui do outro lado a gente tem o polo negativo. E a gente já sabe que a direção do circuito será essa, né? Ele vem aqui para cima, vai aqui para o lado, vai passar pelo LED e ele deve ir para algum lugar aqui embaixo. Pena que a gente não tem o resto do circuito. Mas de qualquer maneira, a gente sabe que ao final das contas, a energia vai retornar aqui para o negativo, ok? Muito bem. Então, a gente sabendo disso, deixa eu limpar aqui novamente. A gente sabendo disso, a gente já sabe que aqui é o positivo, que a energia vai sair daqui para cá, mas a gente não sabe a corrente, ou melhor, a intensidade da corrente, a amperagem. Quando a gente não sabe e quer fazer uma análise de um circuito bem simples, normalmente a gente coloca 9 volts por 1 ampere, tá? Geralmente a gente faz isso, ó, coloca por 1 ampere, porque 1 é a base de uma intensidade um pouco mais sólida de energia, né? Uma energia que é perceptível, ela é sensível, até se você colocar os dedos ou os olhos aqui, que seja a língua, como tem gente que coloca pilha na boca, consegue sentir a energia. Então a gente consegue dizer assim, quando você passa a sentir uma energia no seu corpo, a gente já diz que já deve ter 1 ampere ou mais, né? Então a gente vai se basear em 1 ampere. Bom, então quando eu sei que a energia vai vir para cá, a pergunta é, por que existe esse resistor aqui, né? Por que esse resistor está aqui? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que aprender que um LED, como está sendo mostrado aqui, o LED, ele não vai conseguir se manter estável a 9 volts, ele vai ter ruptura, ele vai queimar, porque o LED em 9 volts por 1 ampere é muita tensão e muita corrente para ele se sustentar sozinho. Então ele vai aquecer e vai queimar, ele vai ter um trabalho em watt enorme por causa da alta corrente e pode queimar. Então a finalidade desse resistor que está aqui é exatamente para proteger o LED. Mas como que ele vai proteger? Para isso a gente tem que lembrar de um cálculo que nós já aprendemos, que é esse aqui, que a resistência é igual, tá, a voltagem dividida pela amperagem, certo? Resultante, certo? Então a gente já sabe que a resistência vai ser igual a voltagem dividido pela amperagem. Então nesse caso aí, o que é que a gente vai fazer? A gente temos a voltagem, que é 9 volts, e temos a amperagem aqui, que é até 1 ampere. O problema é que eu quero saber quanto vai passar aqui para esse lado daqui. Eu preciso saber quanto vai passar para esse lado de voltagem, certo? Aí nesse caso eu teria que fazer um diferencial de cálculo aqui, né? Porque aí a voltagem, se eu trocar aqui com a resistência, né, vai ser o que? Vai ser exatamente o que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que nós já vimos em aulas anteriores. Como nós vimos nas aulas anteriores, existem 3 formas de a gente fazer o cálculo aqui
em relação àquela fórmula que nós vimos, que é resistência igual a voltagem sobre amperagem, que está aqui desse lado, ó, nesse último triângulo, mas a gente pode calcular a voltagem resultante através dessa fórmula aqui e a amperagem resultante dessa outra fórmula aqui, ok? Então, já que a gente lembra disso das aulas anteriores, vamos voltar para cá, tá? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou aqui para o quadro de volta, para a gente fazer no quadro aqui, para a gente ter uma ideia melhor de como vai ser feito, tá? Então, vamos lá. Deixa eu só apagar aqui. Então, vamos lá. Então, seria desta forma aqui que eu vou colocar para vocês. Já que nós temos que a resistência é igual a voltagem sobre a intensidade da amperagem, então a gente vai fazer diferente. Eu quero agora saber, já que eu tenho aquela resistência lá no circuito, eu quero saber quanto de amperagem vai estar passando após a resistência, certo? Então eu tenho a seguinte fórmula, eu tenho que a amperagem, eu trocando aqui as posições, certo? Vai ser igual a... deixa eu voltar aqui de novo, aqui rapidinho, vai ser igual, ó, a voltagem dividido pela resistência, ok? Então vamos lá de volta. Então vai ser a voltagem dividido pela resistência, ok? Então, se eu pegar lá no nosso circuito e a gente for lá ver, a gente sabe, ó, vou até retornar para ele aqui, o nosso circuito, a gente sabe que é 9 volts aqui, ó. A gente sabe que são 9 volts aqui, né? São 9 volts nessa região aqui, como você pode ver, certo? E nós temos uma resistência de 470 ohms aqui. Então, com isso aqui já é suficiente para a gente fazer o nosso cálculo. Então, a gente vai fazer aqui 9 dividido por 470. O resultado que a gente vai obter, que a gente vai fazer aqui na calculadora agora, ok? Vai ser 9 dividido por 470. Eu vou ter 0,019. Então, a intensidade de corrente que eu vou ter lá vai ser 0,019 amperes, certo? Mas eu posso fazer essa representação da seguinte forma: se eu mover esse 0 2, 3 casas para cá, eu já estou na casa de microamperes, tá? Certo? Não de miliamperes, mas de microamperes. Então eu posso dizer então que eu vou estar com 19 microamperes, certo? Ou a intensidade de amperagem vai ser 0,019, ok? Então, veja só, de 1 ampere, aquele resistor aqui, ó, de 470 ohms, de 1 ampere cheio, né, uma força considerável de energia, ele já diminuiu para 0,019. Então a intensidade de corrente lá, que vai chegar no LED, vai ser muito pequena, tá? Vai ser muito pequena que vai chegar no LED, certo? Mas e a voltagem? Qual será a voltagem que chegará no LED? Então deixa eu colocar aqui em cima primeiro, que a intensidade que nós calculamos da energia vai chegar lá no LED a 0,019 amperes, certo? Muito bem, agora vamos calcular qual será a voltagem que chegará lá no nosso amigo LED, né? Qual será a voltagem? De acordo com a tabela que nós estudamos já, ó, você pode ver aqui, ó, nessa parte aqui da tela, que a voltagem vai ser a resistência versus a intensidade. Essa que vai ser a voltagem que vai chegar lá. Nós já sabemos a intensidade resultante, né? Nós já sabemos que a intensidade resultante será essa aqui. Agora o que falta para a gente saber é qual é a voltagem resultante que vai chegar no LED. Então isso vai ser simples, ó. A gente pega aqui a voltagem, vai ser igual a resistência versus a intensidade da corrente, que é a amperagem. Então o que é que a gente vai fazer? Vai ficar voltagem resultante após o resistor vai ser igual a 470 vezes 0,019, ok? Então a voltagem que vai chegar no nosso LED vai ser essa que a calculadora vai mostrar aqui. Então vamos lá para a calculadora novamente.
e calcular. Então vai ser 470 vezes 0,019. Então vai chegar um pouco menos que 9 volts, como você pode ver aqui, ó. Vai chegar um pouco menos que 9 volts, vai chegar a 8,93 volts, tá? Então veja bem, é assim que vai funcionar lá no nosso circuito. Antes, aqui eu vou desenhar o resistor, tá? E vai ficar assim. Antes do resistor vai estar passando 9 volts por 1 ampere, correto? Mas após o resistor vai ter uma redução para 8,93 volts por 0,019 amperes. Então, resumindo, vai haver uma redução aqui de força na energia. O LED vai receber perto de 9 volts, mas já vai receber numa intensidade de corrente bem mais fraca. Não vai ser 1 ampere, vai ser bem mais fraco, vai ser 0,019 amperes. Então, voltando aqui ao nosso esquema, que a gente estava fazendo a interpretação, nosso esquema eletrônico aqui, o LED então vai receber muito menos, o nosso amigo LED vai receber muito menos intensidade da corrente e não vai queimar. Por quê? Porque como a intensidade dele vai ser altamente reduzida de 1 ampere para 0,019, ele vai acender levemente e não vai aquecer, tá? Então essa é a finalidade dessa resistência aqui, tá bom? Então vale lembrar que as resistências têm essa finalidade de acumular potência em watts, quer dizer, consumir um pouco de corrente na resistência da passagem de energia e diminuir a tensão de corrente, né, para o componente. Vai chegar menos corrente ou talvez menos volts sobre o componente, né? Aí você deve perguntar, mas se eu quisesse reduzir de 9 para 5 volts e tal, aí eu teria que usar um LED um pouco mais baixo que esse aqui, mas com uma potência de consumo em watts maior, certo? Muita gente diz assim, um LED de 10 ohms não vai fazer efeito, mas se ele tiver aqui uma potência em watts muito maior e for muito grande o resistor, você consegue reduzir tranquilamente aqui os 9 volts para uma tensão mais baixa, tá? Que a gente vai tentar ver nos próximos circuitos aí como exemplo. Então vamos passar para o próximo aqui, para a gente analisar ele, ó. Aqui é um bom exemplo do que eu estou falando aqui, porque nesse aqui a gente vai ter, como você pode ver aqui, ó, a gente vai ter uma fonte de energia, que é a primeira coisa que a gente localiza, que é os 12 volts DC, né, contínuo. A gente tem aqui uma resistência. Olha que a gente tem em paralelo aqui com o circuito um capacitor. A gente tem um LED que deve acender e a gente tem um transistor. Agora é que me deixou meio invocado. Por que esse transistor está aqui, né? Então a gente já sabe que o início vai ser aqui na pilha de 12 volts, na nossa bateria de 9 volts. Eu digo que isso aqui é uma bateria porque você vê que está desenhado várias vezes aqui a mesma coisa, ó. Quando está desenhado várias vezes, no caso está desenhado 3 vezes, então é uma sequência de pilhas ou de sequência de armazenamentos. E sequência de pilhas e armazenamentos a gente chama de bateria, né? E aqui nós temos uma resistência que vai reduzir a intensidade da corrente, com certeza. E aqui a gente tem um capacitor que está em paralelo, tanto do lado positivo como do lado negativo. E veja que aparece aqui também os pontos de solda, que é aquilo que eu expliquei para vocês, né? Os pontos de soldagem. Bom, então vamos interpretar melhor isso aqui. Deixa eu apagar as marcações. E vamos lá. Primeira coisa, como a corrente aqui e a voltagem vai passar pelo resistor para cá, certo? Esse resistor com certeza ele tem a finalidade de baixar a amperagem. Então a gente vai fazer aquela suposição, né, que seja 1 ampere aqui, que seja 1 ampere. Mas aí é que está o problema. Eu não sei aqui qual é a resistência que está aqui, né? Mas como o nosso amigo LED aqui, ó, ele vai receber do lado positivo dele, ele vai receber aqui a energia que está vindo dos 12 volts, ele não pode receber esses 12 volts em 1 ampere. Ele não pode receber, ele tem que receber a menos. Então, nesse caso, se a gente fosse fazer aqueles cálculos que a gente fez ainda agora, isso aqui deve ser um resistor alto, de alta potência, que vai fazer a redução dessa amperagem para ela chegar, digamos, a 0,0 alguma coisa ampere, ou 0,1
1 ampere, e esses 12 volts deve baixar para 9 ou para 8 volts para chegar no ampere, para chegar no LED. Agora nós temos um outro detalhe, nós temos aqui um capacitor que está em paralelo tanto do lado positivo ou negativo. E aí tem aquela máxima que eu vou mostrar para vocês agora aqui, ó, que eu vou mostrar no quadro para vocês, para tentar explicar melhor aqui para vocês. Deixa eu tirar aqui as marcações. É a chamada defasagem. Vamos aprender o que é a defasagem, tá? Num circuito. Bom, normalmente, quando você tem uma fonte de energia, né? Digamos que você tem aqui 12 volts, aqui positivo e negativo. E geralmente a gente sabe que esses 12 volts, numa corrente específica, digamos 1 ampere, a gente sabe que ele vai se manter aqui pelo circuito em 12 volts por 1 ampere. Mas aí vem a pergunta, e se eu quiser alterar esses valores de forma abrupta no circuito? De uma maneira que daqui para cá ele se mantenha de um jeito e daqui para cá ele se mantenha de outro jeito. Então nesse caso eu teria que ligar alguma coisa aqui, ó. Eu teria que ligar alguma coisa em paralelo, tá? Em paralelo aqui no circuito. Colocando em paralelo, o que vai vir daqui para cá, ó, o que vir vai ser um valor mais baixo, tá? Mais baixo. Por quê? Porque eu tenho essa defasagem que ocorre aqui. Agora, não é todo componente eletrônico, conforme que a gente aprendeu, entre todos esses componentes aqui, né? Não é todos que vão fazer essa defasagem, nos exemplos que nós fizemos. Os que mais fazem essas defasagens são os resistores, os capacitores eletrolíticos e de poliéster e alguns outros componentes, certo? Como é o caso, por exemplo, do triac ou do triac, né? Dos tiristores. Mas aqui no nosso exemplo, que a gente está vendo no circuito lá do lado, a gente está vendo que o que tem aqui entre eles é um capacitor, certo? É um capacitor. E o que acontece? Quando você tem um capacitor defasando, tanto positivo como negativo, geralmente ele vai acumular energia, já que o capacitor ele acumula uma energia aqui entre as placas e evita que haja o contato entre os dois polos, já que ele está acumulando energia entre esses dois polos e as duas placas. Então o próprio acúmulo de energia dele ou vai fazer ele lançar mais energia para o resto do circuito aqui, ou vai fazer lançar menos energia para o resto do circuito aqui, tá? Como o capacitor que está lá é apenas um capacitor de poliéster, então na realidade ele vai estar consumindo energia e gerando proteção ao mesmo tempo, tá? Mas ele não vai estar aumentando a energia aqui a mais para o lado, tá? Ele não vai estar fazendo, ele vai estar capacitando de uma forma, mas não deixando a energia. Ele vai estar capacitando essa parte aqui, ó. Ele vai estar capacitando essa parte aqui do circuito, mas para cá ele vai deixar fornecer menos energia, tá? A mesma coisa poderia ser feito com uma resistência. A diferença é que a resistência não iria acumular energia, já o capacitor aqui vai acumular energia, ok? Então vamos voltar para o nosso... Já que a gente entendeu que quando liga em paralelo assim, a gente está defasando um pouco a corrente, né? Então a gente vai voltar lá para o nosso esquema que a gente estava vendo. Esse não, esse aqui, tá? Bom, então vamos lá. O resistor aqui já está diminuindo, o resistor aqui já está diminuindo e muito a tensão e a corrente, ok? O capacitor aqui vai reter energia aqui dentro dele, então ele vai defasar um pouco mais esses 12 volts. É bem provável que já esteja caído esses 12 volts para 6 ou para 7 volts. Pois bem, quando chegar no LED aqui, o LED, ao momento que ele emitir a luz dele aqui, ele vai verificar que na passagem existe um transistor desse lado aqui, né? E a pergunta é, o que esse transistor NPN vai fazer? O que ele vai fazer é reequalizar a energia, tá? Todo transistor, quando ele deixa a energia passar, ele deixa ela passar numa intensidade de tensão e voltagem menor, porque ele tem um consumo dele. E o NPN, geralmente, ele não é
voltado para amplificação, ele não é para acumular tanta potência, tanto que nessa base aqui não tem nada ligado nessa base, que é essa parte conector aqui do transistor que a gente já viu. E a gente sabe que aqui nós temos um coletor nesse lado aqui, e nós temos um emissor desse lado aqui. O problema é que o emissor ele não está emitindo energia para o LED. Por quê? Porque nós não temos uma base aqui que vá amplificar a tensão. Se eu quisesse que esse transistor atuasse como um amplificador de sinal, eu colocaria aqui uma linha nessa base. Mas como eu não tenho essa linha, ele apenas vai servir como condutor. Mas nessa condução ele vai ter consumo de corrente. E nesse consumo de corrente ele vai evitar que o LED também queime. Então o nosso transistor aqui ele está mais para retificar a corrente do que propriamente fazer alguma outra coisa a nível de amplificação ou chaveamento, tá? E fazendo isso o LED vai ficar protegido. Por quê? Porque o resistor já diminuiu a intensidade da corrente. O capacitor aqui acumulou forças e energia justamente para defasar a corrente para uma potência menor. E o nosso transistor aqui vai proteger o LED de chegar a uma sobretensão ou uma sobrecorrente ou uma alta corrente aqui nele. Então, na realidade, isso é um circuito que foi feito para acender um LED sob 12 volts e evitar que o LED queime, tá? Então essa que é a função aqui desse circuito. Vamos para o próximo então. Nesse próximo circuito, que é um pouco mais complexo, eu coloquei ele até aqui de lado, né, para a gente ter uma ideia melhor dele. E tem alguns mistérios aqui que a gente vai tentar resolver dessa planta de circuito que está aqui. Primeira coisa que a gente tem que entender é que a fonte de energia positiva ela está aqui, ó. Ela está desse lado, ó. A fonte de energia positiva, o VCC, e você vê que é corrente contínua, porque está CC, né? Mas ele não diz a tensão. Naqueles outros exemplos a gente viu que era 9, 12 volts, mas aqui ele não diz a tensão para a gente. Bom, então eu já sei que como ela é positiva e ela corre para frente, ela vai correr para cá, essa corrente, né? E vai correr para cá também, essa corrente. E a primeira coisa que a gente observa é que a gente já tem aqui um resistor de 1000 ohms, ó, né? Então esse resistor já vai fazer um diferencial enorme para proteger esse LED aqui de queimar, tá? Para proteger esse LED. Então a função dele aqui é essa, é proteger aqui o lado positivo do LED dele queimar e diminuir a tensão, né? Então eu já sei a priori que essa tensão aqui, aliás, essa voltagem, né, essa tensão VCC, ela deve ser alta por causa de 1000 ohms aqui, né? Se fosse 300 ohms, 200 ohms ou 10 ohms, seria uma tensão baixa, digamos de 2, 3 volts ou no máximo 5, 6 volts. Mas isso aqui deve ser na base por aí de 40 volts, justamente por isso que tem um resistor tão alto aqui de 1000 ohms, tá? Então vamos lá. Para esse lado, nós vamos ter um resistor maior ainda, muito maior, que é 47K, ó, é 47.000 ohms, tá? Mas eu vou já explicar o porquê que ele está aqui, esse resistor. E se a gente olhar bem, ele está até em série, junto com outro resistor aqui, ó. Ele está em série com outro resistor de 72K ohms, ó. Aliás, é 7.2K ohms e aquele lá é 47K ohms. Bom, vamos entender agora o seguinte: quando eu tenho resistores em série, eu tenho que somá-los, tá? Sempre que eu estou em série, eu tenho que somar os resistores aqui para saber o efeito de resistência nessa linha de energia que tem aqui, correto? Então, se eu somar 47 mais 7 dá 54, dá 54.2K. Então, a soma desses dois vai dar 54K, certo? Em torno de 54K ohms, tá bom? Então, vai colocar aqui K ohms. É o que vai dar mais ou menos esses dois resistores. 54K ohms é muita resistência. Justamente como eu falei, se aqui tem 1000 ohms, aqui deve estar reduzindo um pouco para o LED. E aí vem a questão: poxa, se aqui tem 54K, por que aqui só tem 1000? Poderia ser um resistor maior. O problema é que se eu colocar um resistor muito grande nessa área aqui também, olha,
vai acontecer que a energia potencial aqui, a tensão e a corrente vai diminuir a tal ponto que nem esse transistor aqui, nem esse LED e o resto do circuito vai ter função. Então é por isso que ele preferiu exagerar aqui de um lado e não exagerar do outro lado. Agora vocês vão entender o porquê que ele está fazendo isso aqui. Vamos entender agora aqui o lado desse transistor aqui, ó, tá? O lado desse transistor. Só que para a gente entender o que esse transistor está fazendo, a gente tem um modelo dele aqui, que é o MPS 3904. E como eu não sei o que esse transistor faz, eu vou ter que pesquisar ele na internet. Então é isso que eu vou fazer agora. Eu vou abrir aqui o navegador. Opa, vamos abrir aqui, vamos desativar aqui. Abrir o navegador agora. E ao abrir o navegador, a gente vai pesquisar o datasheet, como a gente viu nas aulas anteriores. Pesquisar o datasheet do MPS 3904. Vamos só aguardar abrir agora. Deixa eu tirar aqui as marcações. E assim que ele abrir, a gente já vai sair pesquisando. Então vamos lá. MPS 3904. Já apareceu o datasheet. E já está aqui o nosso amigo, o MPS 3904. O que eu preciso saber dele, já que ele é um NPN, eu preciso saber qual é a tensão de trabalho de base, eu preciso saber qual é a função dele, né? Mas ele me deu outro aqui, mas vamos ver ele aqui embaixo. Está aqui, MPS 3904. Então vamos clicar nele aqui. Tá, então vamos ver aqui o PDF dele aqui, HTML dele. HTML é mais rápido. Então tá aqui, ó. Tá aqui, ficha técnica do MPS 3904, certo? Então ele vai mostrar aqui embaixo, ó, a ficha técnica. Ele tem uma base, emissor e coletor como qualquer outro transistor padrão, tá? Agora a gente vê aqui, ó, bem aqui onde está o mouse que está piscando, que o coletor dele, né, a tensão de base dele é 60 volts. Olha, é alto, gente, é alto, 60 volts. Então esse transistor, ele está lá para proteger contra a alta tensão, para fazer uma redução de tensão. Essa que é a finalidade dele. E você vê aqui que o emissor dele, ó, o emissor, ele joga 6 volts, né? Ele joga 6 volts, como você pode ver aqui. E o coletor, ele já aciona a partir de 40 volts. Então, se a energia oscilar na base até 60 volts e o coletor receber até 40, ele consegue estabilizar em 6 volts o emissor dele. Então, ele está acionando ali como se fosse um redutor, né? Essa que é a função dele ali. Vamos ver se tem outras características aqui. Ele pode ir até 200, resistência térmica até 200 graus internamente, né? E aí vai. Mas vamos lá. Vamos voltar para o nosso projetinho aqui para entender agora aí a função dele lá. Então vamos lá. Então veja só. Como aqui deve estar saindo para os resistores uma tensão muito alta, né? Deve estar saindo aqui em torno de mais de 60 volts. Esses resistores aqui vão diminuir esses 60 volts e a amperagem, a intensidade da corrente dos 60 volts. Para chegar aqui uma corrente baixa, onde? Na base do transistor aqui. Aí quando chegar perto de 60, o que é que o transistor vai fazer? Ele vai mandar para esse lado somente 6 volts, que é o emissor dele. Vai mandar 6 volts para esse lado e vai contrabalancear aqui. Já que ele vai receber aqui, ele vai receber desse lado 40 volts de um outro local do circuito, que é esse outro local aqui, ó, certo? Lembrando que isso aqui já é um encaminhamento de alguma fonte negativa, já é um lado negativo dessa fonte aqui. Então vamos supor, se essa fonte for de 60 volts, esse negativo que deve estar chegando aqui, ele deve ser em torno também de 60 volts, certo? Só que aí é que está, como o coletor aqui, ele só recebe a partir de 40, então ele só vai entender que apesar de chegar a 60, ele vai receber 40. Então vamos entender, mas não era para esse transistor aqui, ó, deixa eu apagar aqui, não era para esse transistor estar jogando os 6 volts aqui para o LED, não era para estar acontecendo isso, não vai acontecer. Por quê?
Porque o coletor que está aqui, ó, o coletor do transistor, e a base que está aqui, e o emissor que está aqui, o coletor é que vai puxar a alta tensão para o transistor. E o transistor vai jogar essa alta tensão, encaminhando ela para um outro lugar. O que vai fazer o quê? Com que o LED ele apenas dê caminho à energia, mas ele não receba na cabeça os 60 volts. Resumindo, todos os 60 volts estão indo nessa direção aqui, ó, e não para cima do LED. Aqui já está chegando bem menos para o LED, porque por causa de todas essas resistências, essa aqui já está consumindo bastante para chegar bem menos para o LED. Está também reduzindo para chegar na base do transistor. E o transistor, quando vai pegar a coletagem aqui de energia com a base, ele vai jogar toda a energia, ele vai aquecer, vai ficar aquecendo bastante e vai jogar todo o resto de energia aqui para o terra, para dissipar a alta tensão ou a alta amperagem que iria queimar o nosso amigo LED aqui, entendeu? Na realidade, se a gente for entender bem, esse circuito aqui é parte de um outro circuito de uma fonte. Isso aqui na realidade é apenas uma parte que faz o LED acender quando a fonte está ligada na energia, numa energia alta de DC, né? Uma energia de conversão de AC para DC alta. Então essa que é a finalidade desse circuito aqui, tá? Outra coisa que existe nesse circuito que você tem que perceber é que aqui nessa direção está vindo uma alta intensidade de corrente. O I aqui é de alta intensidade. Então veja que também essa alta intensidade de corrente está sendo mandada para cá, certo? Justamente para proteger o LED dele receber uma alta corrente de energia em cima dele, uma alta tensão ou alta corrente, alta amperagem, tá bom? Então essa que é a finalidade desse circuito aí. Então vamos limpar aqui, vamos seguir para o nosso próximo circuito, que esse aqui é super interessante, tá? O entendimento desse circuito aqui. Bom, aqui a gente tem a fonte, né? Que é essa parte aqui, a fonte de energia, e aqui não tem especificado que é AC ou DC, não tem especificado aqui. Mas uma coisa eu posso garantir para vocês, isso aqui não seria DC. Por quê? Por causa dessa indicação aqui, ó. Aqui está indicando que eu vou operar nesse circuito aqui em torno de 2 a 5 kV, quer dizer, a 5.000 volts, pessoal. É muita energia. Provavelmente isso aqui não é DC. DC você não vai trabalhar com altas tensões desse jeito. DC geralmente você trabalha abaixo de 80 volts ou no máximo 85 volts. E aqui a gente está vendo que a gente está trabalhando a 5.000 volts. Então com certeza isso aqui já está ligado numa a gente diz que isso aqui está ligado numa única fase, tá? Deixa eu só apagar aqui. Isso aqui está ligado ao que a gente chama numa única fase, né? Fase de alta tensão, na realidade de alta energia e de alta intensidade, de alta corrente. Bom, e se a gente reparar bem, pelo menos a seta indica aqui a direção contínua da energia AC, né? Já que isso aqui é fase AC, né? Então ele está mostrando aqui a direção do AC. O AC pode tomar direções diferentes, então pode ser que essa seta esteja para baixo ou para cima, já que o AC muda de direção. Bom, então o que acontece? Como ela está indo nessa direção, acontece que aqui ele vai encontrar um resistor, que apesar de não ter R, é um resistor retificador. Então já tem um resistor retificando aqui. Quando ela chegar aqui, ela vai perceber que vai ter aqui, ó, dois resistores em série tentando fazer a energia retornar. E como eles estão em série, eles têm que ser somados, as resistências, né? É por isso que aqui em cima fica dizendo que a carga do circuito, já que é carga, como diz aqui, ó, a carga do circuito ela vai variar entre 2 a 5.000 volts. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendo. 2.000 volts significa que esses 2.000 volts eles já vão estar aqui acumulados nessa parte do circuito aqui, ó. Nessa parte todinha do circuito já vai ter um acúmulo de 2.000 volts. Mas o problema é, por que ele diz que vai subir para 5.000 volts? Pelo seguinte motivo, aqui nós temos um capacitor.
E esse capacitor aqui, ele deve ser um capacitor de grandes farads, deve ser, sei lá, 110 mil farads ou 200 mil farads. É um capacitor grande, geralmente nessa quantidade de farads ele é um pouco maior. Aí o que acontece? Talvez isso seja até uma série de capacitores. E como a gente vê que esse capacitor está ligado na linha, aqui ó, ele está ligado na linha de 2000 volts, ele vai armazenar em torno, se ele for um de 200 mil milifarads, ele vai armazenar muito mais do que 2000 volts. Ele pode armazenar mais 3000 volts, digamos assim, né? Mais 3000 volts. E se ele armazenar, e a gente considerar os 2000 volts iniciais, ele já deve estar operando numa carga alta aqui para chegar a 5000 volts, certo? O problema é que toda essa carga de 5000 volts aqui, ela tem que ser dissipada para algum lugar, senão as resistências vão estourar de quente, o capacitor vai tentar acumular além do que ele acumula, ou vai ter o chamado desgaste rupturial, que ele vai romper com o desgaste dele. Então ele tem que vazar essa energia para algum lugar. E aí é que vem o lance da questão. Essa parte daqui nós temos um indutor. A gente sabe que o indutor, como nós aprendemos, através de efeitos magnéticos e eletrostáticos que existe aqui dentro dele, ele vai reduzir a corrente, ele vai reduzir aqui ó, a intensidade da corrente, mas vai manter a elevação de descarga de volts, de tensão. Ele vai manter a alta tensão, mas vai diminuir um pouco a corrente, tá? Mas isso só vai acontecer quando esse ponteiro aqui se ligar para cá, ó. Então, quando esse ponteiro se ligar, o que vai acontecer? Vai acontecer que todo o lastro de energia aqui do capacitor, todo o lastro de energia que tiver do capacitor, vai correr pelo indutor, que vai modificar a intensidade da corrente para ela chegar nesse terminal aqui. E quando chegar nesse terminal, o capacitor vai estar esperando que esse terminal dê contato com outro terminal para ele fazer a descarga. Mas para essa descarga acontecer, vai ter que acionar aqui também, aqui embaixo, ó, certo? Então, na realidade, essa descarga é uma descarga elétrica de alta tensão, e isso aqui é usado em pacientes cardíacos que sofreram infarto, gente. Então, na realidade, esse esquemazinho aqui nada mais é do que um esquema de carga para o capacitor de descarga de um eletrochoque. Aquele eletrochoque que o paciente tem esses dois coisinhas que é encaixado no peito dele, para ele tentar ressuscitar o coração que parou. Então, como é que vai funcionar? Essa alta fase de alta tensão vai ser potencializada aqui pelos resistores, chegando a 2000 volts, que nessa condição de chaveamento vai acumular uma alta carga nesse capacitor, que quando for chaveado para cá, o indutor vai segurar a intensidade da corrente para esse pad do peito do paciente, e quando ele virar lá, acionar, o outro vai estar no peito do paciente para justamente gerar a descarga total do capacitor sobre o paciente. Então, nada mais é esse circuito do que um modelo simples de um eletrochoque, tá? Então, vamos lá, continuando. Vamos para o nosso próximo, que vai ser o mais complexo de todos e o último, né? Que na realidade é um pré-amplificador de microfone. Só que eu vou só esconder aqui o título e trazer um pouquinho aqui para baixo e diminuir, para a gente poder ver melhor, tá? Então tá aqui. Na realidade é um circuito amplificador de um microfone, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender aqui, e é de sumar importância, é entender o que é esse IC1TL04, tá? Já que é um triângulo aqui que a gente não sabe o que é, e a gente pode ver aqui que ele tem aqui umas perninhas, ele tem aqui umas numerações, que é o 2, 4, 11, 3, 1, né? E vamos ver o que é ele. Então vamos procurar aí IC1TL04, 084. Vamos procurar na internet. Vamos aqui para a internet, né? E vamos procurar aqui ele. Voltando aqui, IC1 TL084. Então, vamos lá, TL084, e vamos colocar aqui datasheet, ó. Vamos colocar aqui datasheet e vamos ver se a gente acha.
Ele achou aqui o T104, mas ICL não. Mas ele achou aqui embaixo em desenho, ó. Em desenho ele achou. Então vamos ver os desenhos aqui primeiro. Vamos ver primeiro os desenhos. E aí, ó, e como a gente pode ver nos desenhos, como a gente vai ver nesse daqui, ó, a gente já vê aqui que na realidade ele é um CI, é um circuito integrado, né? Ele é um circuito integrado e ele funciona como se fosse um pré-amplificador. E você vê que tem aqui as entradas, ó, as entradas de saídas de tensão, entrada de linha de tensão, né? E tem as numerações do pino, ó. A gente vê aqui, por exemplo, vamos só decorar algumas coisas aqui. A gente vê que no pino 4, ó, vai entrar o positivo, ó, e a gente vê que no pino 11, ó, vai sair o negativo, ó, né, da corrente contínua, certo? E a gente vê aqui, ó, por exemplo, existe entradas de sinal e aqui existe saídas de sinal, certo? Por exemplo, aqui é a entrada do sinal 1, aqui é a saída do sinal 1, né? Aqui é a entrada do sinal 4 e aqui é a saída do sinal 4 e assim por diante. Então, esses números desses pinos aqui, que vai de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até 14, 13, 12, vai estar escrito lá no nosso mapa desse componente. Então é isso que ele é. Ele é um microchip que ele vai fazer um sistema de amplificação. Então vamos voltar lá para o nosso mapa, né? Tá aqui ele. Então, como eu falei, ó, o pino 4 é a entrada do positivo. Então tá aqui a nossa fonte de energia, ó, aqui em cima, que ela vai variar entre 4 a 15 volts. E lembra que eu falei que o pino 1 era a saída, né? Então tá aqui a saída, ó. Então ali começa a entrada de energia aqui em cima e aqui começa a saída. Mas como a gente pode ver desse outro lado aqui do circuito, ó, a gente tem uma outra entrada aqui que é o do microfone, ó, certo? Que é o do microfone. Então o microfone ele vai entrar sinal aqui, vai injetar sinal para o pino 3, ó. O pino 3 a gente tem que lembrar que ele lá no nosso desenho lá, ó, o pino 3 ele é a entrada da saída do 1, ó, como a gente viu aqui, ó, tá? Ele é a entrada da saída do 1, tá? Então vamos lá, vamos seguir a trajetória aqui do nosso circuito. Primeiro a gente tem que lembrar que aonde tiver a bolinha aqui é porque está soldado os fios, e aonde não tem, na realidade não há contato com os fios, tá? Então vamos lá, primeira coisa que vai acontecer é que o sinal positivo vai entrar aqui no 4. Lembra que eu falei que o pino 4 no nosso componente lá, no nosso chip, ele era a entrada de alimentação do componente, então o positivo já vai entrar para lá. E a gente vê aqui que o positivo ele vai seguir aqui para baixo e encontrar um resistor aqui, ó. Tá? E esse resistor já vai fazer uma certa defasagem aqui com o microfone, ó. Ele vai fazer uma defasagem em paralelo com esse aqui no sinal do microfone aqui, ó. No sinal do microfone, tá? Então o microfone aqui ele já vai sofrer uma defasagem por causa dessas duas resistências que vem lá de cima para cá. Mas por que defasar o microfone? Justamente para que o microfone, num grito ou numa voz muito alta, ele não gere uma escala de valores de potência tão alta. Por isso que está esses dois resistores aqui. Agora, isso aqui é interessante, ó. O sinal negativo aqui do nosso microfone, ele vai ser acumulado por um capacitor eletrolítico, ó. Só que esse capacitor eletrolítico é bem fraquinho, ele só é de 1 microfarad, é muito pouco. Mas é o suficiente para mais ou menos alimentar meio volt por segundo, tá? E esse meio volt vai ser trabalhado em cima desse resistor, justamente para esse resistor mandar o sinal de entrada, ó, o microfone acionou, acumulou no capacitor e o resistor já dá potência diferenciada para que entre o sinal no 3, lembrando que o 3 aqui, ó, vai entrar no positivo. E lembra que aqui, ó, entra no positivo, para que depois ele saia pelo 1, como está saindo aqui, como está saindo por aqui. Então vai haver um sistema de amplificação aqui, tá? Muito bem. Agora o pino 4, se a gente for ver bem, o pino 1, que é a saída aqui, ele está ligado, se você olhar aqui, ele está ligado a um potenciômetro, ó. Isso aqui é o desenho de um potenciômetro. Se eu for ampliar aqui para vocês, ó, deixa eu ampliar aqui, tá? Deixa eu apagar aqui as linhas.
E então, se a gente for ver aqui, isso aqui é um potenciômetro, é uma resistência de 1 mega-ohms. Repara que é muito. 1 mega-ohms, e tem uma pista, que é essa setinha, que é a pista deslizante, que vai fazer até 1 mega-ohm ou 0 ohms, né? Mas por que esse resistor está aqui, né? Exatamente aqui, é isso que a gente vai ver agora. Esse resistor está aqui porque a função dele é defasar agora o sinal de saída aqui para o áudio, que aqui é o final de saída do áudio. Então ele está aqui para defasar. Apesar do capacitor estar aqui para dar intensidade ao som. Então, se esse resistor ele variar a resistência dele sobre o capacitor vai acumular ou menos energia ou mais energia, de acordo com a pista do nosso potenciômetro. E automaticamente o volume de saída aqui vai ser maior ou menor. Resumindo, o nosso potenciômetro aqui ele está com a função de volume, de alterar o volume do microfone aqui na saída final, tá? Na saída final. Então essa é a função dele, ok? Então espero que vocês tenham entendido aí como é a dinâmica de análise de circuito, né? Tem uma outra parte aqui que eu não sei exatamente para que é, mas eu acho que é para dar potência no 2, aqui no pino 2. Se a gente olhar bem, o pino 2 aqui também é a entrada, né? Se a gente olhar bem, ele também é a entrada de sinal do 1, que vai sair para o 1. Então essa outra parte do nosso circuito aqui, essa outra parte aqui, ela se destina através do negativo aqui do CI, que o negativo está aqui, ela se destina a potencializar a entrada justamente do positivo aqui do pino 3. Então tem um capacitor, um resistor que potencializa a energia nessa parte. É como se esse CI aqui, esse TL04, fosse um conjunto de transistores que vão amplificar o sinal de saída do nosso amigo microfone, tá? Então espero que vocês tenham entendido a dinâmica de como é analisar esses circuitos que existem por aí na internet. E é bom que vocês treinem, porque para vocês terem uma ideia de como as forças agem em cima dos planejamentos escritos dos circuitos. E na próxima aula a gente vai continuar treinando isso aí em circuitos mais simples e circuitos mais complexos que esse também, tá, pessoal? Fica aí um abração do Panda e até mais para vocês na próxima aula aí.